time. Tick, tick, boom. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa e eu quero desde já pedir para você se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, não perca nenhum lance tanto no YouTube, tanto no Spotify. Tem muito conteúdo, muita novidade para você, muitas histórias de sucesso, de superação que você não pode perder por nada. Quer saber da história? Quer saber como foi? Tal coisa aqui de Limeira? Aqui é o canal da história. Na Mesa é pra gente ter aquela resenha, trocar uma ideia, conversar, pra você saber, tem muita coisa que você não sabe porque você não segue a gente. Então, larga a mão, cara. Segue aí, é conteúdo de primeira. Por exemplo, hoje está de frente comigo aqui um cara sensacional que eu vou apresentar pra vocês já já, e nós vamos falar de 26 anos de um comércio, um empreendimento aqui na cidade que alimentou e alimenta muita gente, comida boa, pão de primeira qualidade. Quer saber? Fica com a gente, não perca nenhum lance, beleza? E pra gente continuar nessa pegada, já falei, né, sobre o que vai ser o assunto, e eu creio que você já tá vendo na câmera aqui comigo essas coisas maravilhosas e deliciosas que o nosso convidado trouxe aqui pra gente. Eu falei para minha esposa, né, hoje, olha só como Deus realiza sonhos. A gente foi almoçar hoje na padaria e eu passei do lado assim a caminho do caixa, eu falei, acho que eu vou pegar um rocambole desse, né? Mas não deu tempo, né? Tão corrida ali e por fim fomos embora, peguei só um chocolatinho lá. E aí quando eu falei para ele, ele falou, se você quiser levar algum produto da padaria pra gente mostrar lá, né? Bacana. Não, ok. Beleza, e aí a hora que a gente abre essa caixa maravilhosa, gente, Deus realiza sonhos, tá? Então, hoje nós vamos contar sobre uma história de um desejo que nasceu de coração de uma outra pessoa, que Deus plantou essa sementinha no coração do Daniel Janoski, falei certo? Certo. Daniel, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te ter à mesa. Prazer é todo meu, uma satisfação, agradeço pelo convite, esse programa de sucesso, falando sobre empreendimento. É isso aí, é um prazer estar aqui, realmente. Obrigado. Olha lá, e você que ainda não conhece, a padaria Vita Pão tem 2 unidades aqui em Limeira? 2 unidades. 2 unidades aqui em Limeira, uma que eu vou sempre ficar ali na Vila Pisa, e a outra fica na Avenida Costa e Silva, tá na Galeria Boulevard. Correto. Você tá acertando os nomes hoje, galera, olha só. Né? E aonde você pode experimentar os melhores produtos na linha de paneteria, não é padaria, é paneteria, né? Olha o nome mais chique. Mais sophistiqué, mon ami. Tá brincando? Bom, Daniel, conta um pouco pra gente sobre quem é o Daniel. As pessoas às vezes, quem é o dono da Vitapão? O dono da Vitapão tem nome, é o Daniel. Esse rapaz sempre sorridente, que sempre nos recebe muito bem, de longe aquele jóio cumprimentando e sempre sorrindo, Daniel. Fala um pouquinho de você, por gentileza. Obrigado pela sua gentileza aí. Eu sou natural de Limeira, né? Nasci aqui, já sou acho que terceira geração, né, dos meus avós que vieram de Minas. Legal. E tô aqui já há 51 anos. Oh. E como você disse, 26 anos na padaria, né? Uau. Comecei sem saber nada sobre o assunto, né? Muito pouco conhecimento. E foi de um desejo do meu sogro, meu falecido, finado sogro, né? Ele tinha um sonho de ter uma padaria. E quando ele projetou a padaria, né, pensou nela, ele ofereceu para mim e um cunhado, na época, para a gente começar a padaria, porque para ele ia ser muito pesado. Ele já tinha uma outra indústria, né? Então, nós começamos há 26 anos atrás, engatinhando mesmo, né, aprendendo no dia a dia. Tivemos algumas pessoas que nos auxiliaram na época, técnicos, né, de panificação. E aí a gente começou, né, dando os nossos murros em ponta de faca, mas graças a Deus estamos aí, né, vencendo dia a dia. Olha que bom. Mas você, como você falou, você não tinha ideia do assunto, você não manjava, você trabalhava em qual área antes? Eu era metalúrgico. Metalúrgico. Saí da metalurgia para entrar no ramo alimentício, essa transição, porque a metalurgia aqui em Limeira é um ramo, vamos falar, meio que certo.
né? As pessoas que trabalham, tem muita gente que faz Senai, essas coisas, então vai para essa área mesmo, porque é uma linha de carreira realmente, né? Onde tem crescimento dentro das empresas e tal. Mas aí você vai sair para um empreendimento que não é a sua área, como é que foi essa transição aí? Foi difícil. No começo foi, que nem você falou, a metalurgia é uma coisa exata, né? Então Sim. é mecânica, né? E quando a gente que começou com a padaria ali, foi difícil. Foi um começo entender, conhecer o novo, né? Para nós era tudo muito novo, mas a gente tinha o desejo, né? De fazer realizar e de fazer acontecer. Então, foi um processo dolorido no começo, né? A gente fala assim, pensamos em desistir? Eu acho que sim, sabe? Porque no início, devido à dificuldade, né? E até você conseguir uma clientela que venha suprir a demanda, não é fácil. Mas a gente foi insistindo, insistindo e deu certo. A gente foi crescendo a cada dia, né? E fomos vencendo aí. Que maravilha. Bom, padaria, produto-chefe é o pãozinho francês, né? O filãozinho, como a gente conhece. Mas nessa época aí, vocês já pensaram já em implementar algum outro produto? Já vou chegar no compridinho da baguete que daqui a pouco. Mas vocês já, um doce, é que assim, há 26 anos atrás, era mais ou menos assim, né? A ideia era o básico, né? Era um pão francês, de doce era tipo um sonho, né? Não tinha tanta variedade como tem hoje, né? Às vezes a pessoa vai hoje na padaria e fala assim, a padaria tá cheio ali, a vitrine tá, o balcão tá cheio de doce. Ah, não tem nada de doce. Como assim, né? E se ela vivesse, né, como a gente começou? Por exemplo, a minha mãe, ela começou fazendo lanche em casa e na época a gente só tinha dois tipos de lanche. Era cachorro quente e o hambúrguer. Né? Hoje tem X isso, X aquilo, Y, W, Z, tem tudo quanto é tipo de lanche, né? É verdade. Mas na época não. Então como é que foi? Vocês já vieram com, lógico, pão francês e a parte de doceria ali, de confeitaria, como é que foi também? Então, rapaz, ó, eu vou falar pra você, eu sou da época que a gente corria atrás do carroceiro Ó, pra comprar aquele pãozinho sabe, do dia a dia. A mãe falava assim, escutava o carroceiro tocar aquela buzininha, né? Fom, aham, fom. tá E a chegando. gente corria atrás e eu lembro que na época era uma bengala, tipo a baguete, só que um pouco menor. Sim. E tinha também um pão doce, acho que era pouca variedade. E eu lembro que raramente o carroceiro tinha um sonho, né, para vender, alguma coisa assim. Então, quando a gente começou com padaria, 26 anos atrás, o carro-chefe sempre foi o pão francês, e eu acredito que ainda é, sabe? Porque é o básico da alimentação da população, é o pão francês. Sim. Então, a gente prioriza por ter um pão francês de qualidade, ainda a gente insiste nele, trabalha em cima dele. Mas aí veio as outras coisas agregando, né? Então esse processo de agregar o novo, o diferente, foi no dia a dia, sabe? A gente percebendo a demanda, a necessidade do cliente, as inovações. Uma coisa que eu sempre fiz, né? Hoje, talvez nem tanto por causa de tempo, mas a gente ia para São Paulo para observar a tendência para trazer para cá. Legal. Então, é porque lá São Paulo a gente fala, São Paulo tem um caso de amor com padaria. Sim. Então, eu focado nisso, eu ia para São Paulo. Até a ideia de trazer a música hoje que nós temos dentro da padaria, né? O conceito do piano, da música ao vivo, isso eu vi em São Paulo. Então quando eu vi aquilo, eu fiquei deslumbrado. Eu falei, fantástico. O café da manhã cheio de gente, aquela musiquinha. Uhum. Eu falei, vou fazer isso aí lá em Limeira, vai ser uma inovação. E deu certo, sabe? Então, observando a tendência, sabe? A demanda, a necessidade do cliente. E assim, no dia a dia, eu falo isso sem ter vergonha de dizer. A gente foi cobrado pelos clientes também para mudança, né? Certo. O cliente vinha, então ele, por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Então a gente, vamos colocar, vamos agregar. Então, observando isso daí, a gente foi ampliando o nosso leque. E hoje nós temos aí, eu não sei nem dizer para você em números qual é o nosso cardápio total, assim, porque a gente tem muita coisa que a gente faz, já fez no passado, mas ainda de vez em quando volta a fazer, né? Tá Então certo. é sempre mantendo coisas novas e observando também o novo, né? Com certeza. É sempre bom porque
Tem muitas pessoas hoje que, diversas áreas, né, não só no setor alimentício ou padaria especificamente, mas a pessoa se estaciona, né? Aí, poxa, você vai ver o cara lá tá com um comércio, ele tá há 10 anos, 15 anos, mas fica meio na mesmice, não inova, não procura trazer o novo, não tem aquele ar de novidade pro cliente, né? Isso a gente vê que na Vita Pão não é assim, né? Como você acabou de falar. Tem um lugar também, logo que a gente entra, tem uns salgados, né? Que fica separadinho ali na entrada, que é uma delícia. É muito bom. Eu sou assim, né? Em falar porque, gente, daqui a pouco os caras vão falar, o Renato querendo brigar com o Danilo, né, do Print Food, com o Fomecast lá. Não é bem isso, tá, Danilo? Desculpa aí. Mas é que comida é uma coisa que nos atrai. E aquilo que eu sempre falo, a conversa na mesa é sempre mais gostoso. E com comida, então, é melhor, né? E com comida boa, então nem se fala. E quando a gente toca nesse assunto, a gente aprende dessa forma, porque ir almoçar, que é uma coisa diferencial também que tem na padaria, né? Um almoço na padaria, é um aprendizado. Porque a gente vai, a gente olha as vitrines, as meninas estão sempre cuidando, sempre arrumando as coisas, tem sempre produto fresquinho saindo. Inclusive, tem um pão de queijo lá também que é uma delícia, viu? O pão de queijo é uma receita do meu sogro. Olha só, Essa sabia que tinha alguma coisinha aí, ó. Meu sogro, ele produziu o pão de queijo, ainda produz hoje com os filhos dele, né? Produzindo pão de queijo congelado. Mas a receita caseira e tradicional que ele fazia na mesa pra gente lá no final de semana, quando a gente estava reunido lá no sítio dele, essa a gente levou pra padaria. Ah, que gostoso. Então aquele pão de queijo tradicional, receita mineira, é aquele que a gente faz lá na padaria. Então a nossa demanda de pão de queijo lá hoje, ela é grande, né? Devido a esse carinho que a gente trata o pão de queijo. Sim. Quer dizer, não é só a padaria em si que tem uma história, um produto, né, também dentro dela, né, um dos, né, tem vários que devem ter história, com certeza, mas aquela essência de você trazer um produto que foi criado, tava conversando com um amigo esses dias, falou assim, cara, pensa comigo, o que adianta eu aprender tudo e não ensinar nada pra ninguém? Eu pegar todo esse meu conhecimento, eu vou morrer, e ele vai morrer comigo? Né? Não, cara, muito pelo contrário. O prazer seria eu ter esse conhecimento e eu ensinar as pessoas. Né? E quando se trata de um negócio de família, você colocar uma receita ali, a gente antigamente, eu cresci, pelo menos, vendo esse comercial do Balduco, né? Olha o comercial do Balduco lá no final do ano, sempre tinha lá, acho que o pai fazendo aquela receita e tal, e daqui a pouco aquela receita passou pro filho, e agora vem o outro filho, outro menininho e tá lá. Isso que é legal, é uma questão geracional, onde fica marcado, não só para o proprietário, não só para os funcionários, mas também para os clientes. Né? Isso que eu falo. Poxa, eu senti a experiência de ir na Vita Pão, comer um pão de queijo que tem uma história. Então não vou estar só experimentando, comendo um pão de queijo. Né? Pão de queijo tem no mercado, eu vou lá e compro. Esquece. Você não vai entender a questão da história. Quando você vai lá, você come esse pão de queijo na Vita Pão, que tem todo esse sabor diferenciado mesmo, tá? Porque não é qualquer um que sabe fazer, né, Daniel? Isso aí a gente, como eu falei para você, a gente trata com carinho, né? Por causa dessa questão aí de ser trazido mesmo, né? De geração em geração. E eu lembro que o meu sogro, quando ele produzia, ele começou a desenvolver a receita desse pão de queijo, ele toda hora ele ia na padaria e ele fazia os testes dele, né? E mesmo querendo já produzir em série, como produz hoje também na fábrica, né? Então ele fazia os testes lá na padaria. Sim. E é engraçado que quando acabava de sair a forneada, ele vinha trazer pra gente, pros funcionários que estavam lá por perto, em volta dele, né? E ele fazia questão de observar o rosto da pessoa, sabe? Olha que legal. De ver se o cara ia abrir um sorriso, se ele ia falar, dar o feedback, né? Sim. Sobre o produto. Então, é assim, esse conceito, a gente, sabe, eu observei muito isso aí, de experiência, porque meu sogro, ele vem dessa parte de alimentícia, né? Sim. Então, eu observei muito isso daí nele,
E até hoje, né, como você falou, às vezes eu tô ali na hora do almoço, na chapa, trabalhando. Eu gosto de ficar olhando a cara dos clientes para ver Aham. qual a reação. Quando a gente faz alguma coisa nova e eu vejo que o cliente pegou, eu fico ali meio filmando o cliente de longe para ver, Certo. para ter um feedback, sabe? Aham. E às vezes vou até perguntar, e aí, como é que é? Gostou? Que acha que tem que melhorar? Tá Sim. bom? Tá no ponto? Então, esse é o nosso conceito lá na Vitapão, sabe? Legal. É como você falou, a gente não quer simplesmente fazer um trabalho de produzir, Uhum. mas a gente quer uma satisfação, que é o cliente, sabe? É interessante, uma vez eu estava negociando com um empresário e ele queria, como a gente tem aquele café de final de semana, que é um tipo de um café de hotel, o pessoal paga um valor único e come à vontade. Certo. E o empresário me Amor, chamou. você precisa me levar lá, tá? Vai que vai valer a pena. Se Ó, você não esse conhece. eu não fui ainda. E aí tem a música ao vivo, conforme eu te falei aí, né? Olha. Então, e um dia um empresário da cidade, de uma empresa grande, ele queria dar de presente para os funcionários dele o café da manhã nosso. Eu fiquei muito contente, sabe? Legal. E quando ele foi negociar comigo, ele queria que eu, né, pechinchar, lógico, né? Ele ia comprar uma grande quantidade de café para os funcionários. E aí eu falei para ele, cara, deixa eu explicar para você. Eu não estou vendendo para você um café da manhã, onde o seu funcionário vai lá, ele vai comer, vai se alimentar e vai embora. Não, eu quero vender um momento de prazer, sabe? Um momento de felicidade, aonde ele vai sentar com a família dele, ele vai ouvir uma boa música, ele vai ter um tempo, sabe? A gente gosta do nosso ambiente lá. Eu falo que é a cara da minha casa, sabe? Sim. O aspecto da padaria, o que tem lá dentro, eu me sinto confortável. Eu falo para minha esposa, né? Minha esposa está aqui do lado, ela está ouvindo, né? Eu falo, com 26 anos, eu vou todas as manhãs, eu faço questão de abrir a padaria e de fechar a padaria. Então eu abro e fecho a padaria. Salvo quando eu estiver viajando, assim, né? Mas Sim. eu ainda tenho prazer, sabe, de levantar todas as manhãs e trabalhar, sabe? Eu tenho prazer no que faço, gosto do que faço, então eu vou com satisfação, porque para mim eu consegui trazer dentro da padaria aquilo que eu gosto, né? Que é a música, que é o conforto da minha casa, sabe? Sentir a satisfação de estar em casa. E eu quero que os clientes se sintam assim, né? De estar, como aqui chama o programa, né? Studio House. Exatamente. Eu estou me sentindo em casa aqui, estou bem Que bom. confortável aqui, estou tranquilo. E é isso, esse é o nosso conceito da Vitapão, né? Olha que bacana. Sempre trazer uma experiência, né? Viver uma experiência que o ambiente. E quando a gente fala de que você mencionou muito, isso é muito rico, de uma extensão da sua casa. Quando a gente. Por que a gente escolheu esse nome do estúdio? A gente já falou em outros episódios, né? Porque a gente gostaria realmente que as pessoas se sentissem em casa quando entrassem aqui. E é uma extensão da nossa casa. Poxa, tem um cafezinho ali na frente, tem uma Coca-Colinha porque eu gosto de tomar, né? Infelizmente, tentando parar isso. Né? Tem um energético ali que eu sempre pego na padaria também. Né? E de vez em quando a gente pega umas coisas para comer aqui, é o nosso ambiente de trabalho. Mas acaba não virando um trabalho. Vira tipo assim, não vou falar que é hobby também, né? Ou pode até ser, mas é um momento de prazer. Poxa, eu acordar cedo para ir lá abrir a padaria, poxa, que alegria, né? Porque tem pessoas até hoje mesmo que, o empreendimento é meu, nossa, já tá na hora de fechar, tá na hora de ir embora, né? Tem pessoas, infelizmente, que tem um comércio, que tem até uma certa história, mas a pessoa hoje chega nesse patamar. Mas como você está falando, olha só que prazer, de acordar cedo, de ter essa satisfação, de olhar no rosto do cliente para ver qual que é a sensação que ele está tendo ali de pegar os alimentos, de experimentar, de comer. Eu amo torta de frango. Então, quando a gente não almoça lá a comida do buffet, a gente vai pro salgado. Salgado eu pergunto para as meninas, que torta que você tem? Ah, tem 3 queijos, tem tal e tem tal. Ah, eu queria uma torta de frango. Não, mas peraí. Outro dia eu falei, não, peraí, eu acho que tem ali dentro, moço. Peraí. Eu amo. E é um sabor, uma delícia, né? Receita também de vocês. Receita nossa. Olha que maravilha. O recheio, o frango, foi tudo a gente que desenvolveu ali. Uhum. E a torta de frango é o carro-chefe nosso ali na questão das tortas, né?
é a que mais vende. Todas elas vendem muito bem, mas a torta de frango é a campeã. Tá certo. Deixa eu perguntar, você falou sobre o seu sogro também, que trazia para você experimentar ali, né? Hoje em dia tem alguém que tem ou esse cargo tá vago de provador. De cobaia? De cobaia. Ou cobaia boa, rapaz. Tá vago, Tá vago? Amor, sei não, viu? Acho que vou mandar um currículo lá na Vita. Olha que bacana. E, nossa, acho que não é um trabalho, né? Como eu tô falando aqui, é um hobby, né? Experimentar as coisas maravilhosas que é produzido lá, né? Degustador, olha só. E deixa eu perguntar, no meio de tudo isso, você começou lá com o seu cunhado e você falou que era um espaço mais ou menos do tamanho do estúdio aqui, né? Não era esse tamanho que ela é hoje. E quando chegou o momento que você falou assim, você falou também da experiência de ir para São Paulo, de pegar esses conceitos e trazer para Limeira. E quando você falou assim, não, realmente eu preciso mudar o conceito de padaria em Limeira e eu quero crescer. Quando você teve esse boom e começou a executar esse plano de mudança? Então, foi para atender a necessidade do cliente, né? A gente observando e a gente percebeu que o nosso espaço estava ficando pequeno, então a gente resolveu ampliar. Isso foi da primeira configuração para a segunda, né? Então a gente resolveu ampliar para ter um espaço maior. A gente dobrou o tamanho da loja. Na época, se eu não me falha a memória, a gente tinha 45 metros quadrados de área de venda. Depois a gente passou a 110 metros quadrados, né? E hoje a gente está com acho que 220 metros quadrados de área de venda, de loja, né? Sem contar a produção. Então, mas essa segunda configuração foi para atender essa melhora do espaço. Agora, a terceira configuração foi um sonho, né? Foi um sonho que a gente queria um espaço maior. Eu falo que da segunda configuração, talvez se a gente tivesse nela, ainda estaria atendendo. Sim. Mas aí foi o apostar, sabe? De falar, não, vamos ampliar, que acho que a gente vai ter um retorno sobre isso. Né? Então a gente vislumbrou, a gente sonhou e ampliamos. Né? E esperamos o cliente responder. E graças a Deus foi muito bom, compensou. Foi uma resposta né? super positiva. Compensou. E hoje a gente já está sonhando com a quarta configuração. Oh, que legal! A gente já está sonhando, eu com a minha esposa, a gente troca muita ideia. E o legal, que eu fico mais entusiasmado ainda, é que está partindo dela, sabe? Sim, olha! Está partindo dela essa questão de querer, vamos fazer de novo, vamos ampliar, isso me dá um gás, um ânimo de apostar de novo, sabe? Porque eu acho que Limeira tem espaço, né? Graças a Deus a gente tem grandes padarias na cidade, né? Conforme a gente estava conversando antes da gravação aqui. Sim. E isso é muito bom. Eu não tenho, assim, a mínima preocupação, sabe, de concorrência, porque eu acho que se a gente melhorar, né, o cliente a visão da padaria vai melhorar no aspecto da cidade, todas as padarias, eu acho que o pessoal deve acreditar e apostar, assim como está acontecendo, né? A gente, como eu falei, tem excelentes padarias em Limeira e oxalá que tenha muito mais, né? Sim, muito verdade. mais ainda. É bacana porque, assim, dentro desse conceito, a gente já vai falar sobre os produtos que são servidos também, alguns outros produtos servidos na padaria, mas é bacana porque, assim, é um conceito que está sendo trazido para Limeira agora. Nossa, comecei a engasgar pra caramba. Porque, assim, há um tempo atrás, as pessoas faziam o quê? Eu quero comer uma coisa diferente. Quero comer um lanche, quero comer uma pizza, quero uma padaria diferente. Ia para fora. E hoje esse conceito a gente tem em casa, né? Tanto que a gente já falou aqui em outros podcasts, hamburguerias, restaurantes e tal, e as padarias também. Elas melhoraram muito. Eu digo mais, eu digo que até essa mudança, Daniel, começou a Vitapão, vocês foram com certeza um dos primeiros a trazer esse conceito, né? Até hoje, na verdade, eu não conheço outra padaria que tem esse conceito de ter música ao vivo, né? De servir esse café dessa forma como vocês fazem lá.
entendeu? Já é uma mudança, um avanço, né, para nossa cidade e como você falou, cabe ainda mais. Cabe uma terceira Vitapão, entendeu? Agora falando sobre sonhos, sobre ampliação, quarta fase, né, que vem da esposa. Antes disso, trabalhar em família, como que é? É gostoso, né? Muito bom. É muito bom. É desafiador, mas é muito gostoso. É bom, é gostoso, né? A gente compartilhar, né? Quando a Sim. gente tem o mesmo sonho, Uhum. né? Eu falo, minha esposa está comigo, ela cuida da parte burocrática da padaria É. e eu fico mais na linha de produção, na linha de contato com os funcionários e com os clientes. Sim. Então, a gente consegue conciliar, sabe? Meu filho também, ele cuida da outra padaria, o Certo. Gabriel está envolvido com a gente, a Bruna, hoje ela está cursando fora da cidade, mas sempre esteve com a gente também. Então, é prazeroso, porque é o mesmo sonho, né? A gente fala a mesma língua, né? Às vezes em casa a gente procura, né, não se envolver tanto. Em casa a gente dá um tipo assim, vamos dar um espaço em branco Para a gente falar de outro assunto, sem ser padaria. para gente ter uma vida normal, né? É verdade. Senão vira padaria em casa também. Mas a gente consegue conciliar bem. Legal. Eu graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho satisfação de ter junto comigo eles, né, trabalhando comigo. A minha esposa, quando se desligou do trabalho que ela fazia, que ela é contadora formada, Sim. então ela se desligou e veio trabalhar comigo e só ampliamos, né? Foi só sucesso. Que maravilha, olha só. Casal que empreende junto, sonha junto, vence junto. E voltando a falar então sobre sonhos. Vocês têm aí um projeto agora que você falou que é a Eliane, né? Sobre uma quarta fase, né? Uma nova modificação aí e sonhos para o futuro da padaria, sonho para o empreendimento de vocês. A gente está focado na padaria, né? Esse é o nosso negócio, né? A gente já tem também, pensou numa linha de produção separado, né, da padaria, que hoje a nossa produção lá ficou um pouco apertadinha, porque além da gente atender as lojas, né, as nossas lojas, a gente também fornece muito eventos, né? Fornece aniversário, festas, empresas, Sim. reuniões de empresas. Então a gente é muito procurado por isso. E a gente pensou até já numa produção à parte. Ah, legal. Né? A gente está com um projeto em andamento para a gente ter mais espaço para poder ampliar a loja também, né? Então, esse é nossa meta a médio, curto e longo prazo, né? Tá certo. E passo a passo a gente vai ampliando, né? Devagar isso a gente aí. vai fazendo. Agora, o nome Vitapão, da onde veio? Vitapão também, né? Hoje nós vamos falar do meu sogro, né? Saudoso, paizão. Então, foi um sonho dele também. Até o nome foi ele que projetou esse nome. Paneteria vem do italiano, né? Sim. E Vita vem de vida. Então, vida, pão, né? Olha. Então, ele pensou, vamos puxando para o italiano, então colocamos Paneteria Vita Pão, arremetendo a vida, né? Sim. Então, vem dessa ligação aí, né? Italiana. Eu, há bem pouco tempo aí, fiz um exame de DNA, genética, para saber. E eu descobri que a minha origem, a predominante, é italiana, né? Também, né? Olha que então, legal. Vem aliado de tudo isso aí, né? Tá, olha que maravilha. Casamento perfeito, né? Mas é muito bom isso. E, olha, é história. É história que merece ser contada, que tem que ser contada. Isso há 26 anos atrás, né? Ele começou com essa ideia, esse projeto, que ele não conseguiu tocar ali, não pôde tocar por já ter um comércio, né? Por já ter um empreendimento. E sobrou pro genro, sobrou pro cunhado, né? Sim. Caiu ali e falou, não, vamos abraçar esse negócio. Essa mudança, toda essa história, dessa trajetória chegou até aqui, passou
infelizmente, como todo mundo passou por um momento difícil, que foi o momento da pandemia. Como permanecer toda essa história, como passar por esse momento difícil, né? Porque tudo fechado, aí teve que partir para delivery, uns podia, não podia, hora vai, hora não vai. Como é que foi esse momento aí de pandemia para vocês? Foi um momento muito delicado, né? Que assim como todos os comércios da cidade sentiu, né? Porque houve um momento onde a gente praticamente quase não podia receber o cliente dentro da loja, né? É. Então o cliente só podia entrar, pegar o que ele ia consumir e sair, né? A gente não pôde fazer aquele atendimento que a gente gosta de fazer, mas a gente foi equilibrando, né? Fomos com jogo de cintura, equilibrando. Nós tivemos uma vantagem grande na época, né? Eu falo vantagem porque a gente foi procurado por algumas indústrias que onde tiveram que fechar seus restaurantes porque a demanda caiu muito. Então não compensava manter um restaurante dentro da indústria. E a gente foi procurado por eles para fornecer a refeição, né? Na hora do almoço, na janta. Certo. Então isso para nós agregou, né, essa época de pandemia, onde a gente conseguiu pegar alguns funcionários nossos e remanejar. Que legal. Então a gente tirou de um setor, passou para outro, para poder absorver e não precisar dispensar ninguém na época, né? Graças a Deus a gente passou por isso sem dispensar. A gente usou daquela estratégia que o governo nos ofereceu, de afastar alguns, né? E depois estar recrutando novamente. Então a gente passou e equilibramos, né? Legal. Equilibramos e estamos aí. Vocês já serviam almoço antes da pandemia ou... Já. Já O almoço ele veio junto com essa terceira configuração da padaria, Sim. onde a gente conseguiu estender, né? Na época era só padaria, a gente fazia os lanches, né? Aquele sistema do cliente sentar no balcão, comer o lanche, o café da manhã. Daí, nessa terceira, a gente pensou em fazer essa parte de restaurante, agregar o restaurante junto com a padaria e também a pizzaria, né? Legal. Que a gente tem, de quarta em diante, a gente tem a pizzaria funcionando à noite, né? Onde o cliente pode ir lá também sentar e comer uma pizza. Então, a gente falou assim, a gente virou meio como se fosse um clínico geral na padaria, atendendo todas as necessidades. As necessidades que o cliente foi procurando ali. Então, isso já veio, então, bem antes da pandemia, né? Que bacana. E é uma comida maravilhosa, gente. O problema é segurar a boca lá, né? Porque a gente come com os olhos primeiro, né? Então, sempre bem servido, sempre bem arrumado ali. E a gente tenta manter um regime, mesmo indo comer lá, é self-service, você pode pegar o que você quer, mas, meu... Aí é que dá ruim, que você quer pegar tudo, é tão bem arrumadinha, é tão saborosa a comida, que sempre quando você vai lá, você quer pegar tudo, né? Quando você vê aquele pratão de pedreiro assim. Mas isso é bom demais, é saber que tem uma identificação, né? Mesmo assim, que nem você falou, sendo meio clínico geral, meio sendo geralzão, mas tem uma identificação, porque a pessoa, por exemplo, tem alguma história de algum cliente seu que fala assim, não, eu só como um pãozinho da Vitapão, né? Porque sempre tem aquela senhorinha no bairro que só compra, ou come pão de queijo, ou come só o pão. Eu gosto do filãozinho dele porque é mais branquinho, mais coradinho, ou não sei o quê. Sempre tem, né? Tem. A gente tem vários, né? Vários clientes que usam dessa frase, né? Que só... O pão nosso, ele é especial, a receita é diferente, né? Todas as padarias devem ter né? essa pegada aí com o cliente. E é legal isso aí, sabe? E nos dá uma identidade, né? Uma referência. E esses clientes, eles são muito da casa, né? Eles se sentem muito à vontade de estar observando e falando e nos ajudando, né? Sugestão também. Dá sugestão. Então, tem clientes que atravessam a cidade para estar lá com a gente, né? Que gosta. Então, pra gente sempre é uma satisfação. Isso é experiência, né? Vocês não vendem só um produto, né? Não é só... É uma experiência que a pessoa tem de estar comendo ali na Vitapão ou um produto da Vitapão, né?
Isso faz toda a diferença, Faz. né? E dentro desse contexto que a gente falou sobre história, tem alguma coisa meio inusitada, assim, que fala, nossa, aconteceu na padaria, cara, que eu... Tem alguma coisa meio assim que a pessoa fala assim, nossa, me fugiu a palavra, ó. Me fugiu a palavra. A pessoa fala assim, não, eu comi esse negócio, esse trem aqui, tipo assim, por exemplo, o rocambole, ele tem um outro nome no Nordeste, né? É bolo de rolo, né? Eu só fiquei tem umas sabendo coisas quando, assim. eu só fiquei sabendo quando a gente foi pra lá. Pão francês no sul é cacetinho, Sim. né? Tem alguma coisa, um pedido inusitado que a pessoa chegou e falou assim, hã? Como assim? Tem alguma história assim, ou pra lembrar assim? Ah, tem, assim. Aliás, tem várias. É difícil a gente lembrar, assim, Aham. agora, nesse momento. Mas uma que eu tô lembrando agora, uma vez que eu passei uma situação com um rapaz do Rio de Janeiro. Aham. Ele tava com o filho dele, né? E ele chegou e perguntou pra mim: você tem biscoito? Né? Ah. Aquele jeitão dele. Você tem biscoito? Aí eu fui pegar um biscoito de polvilho, né? Que a gente Sim. tá acostumado a chamar de biscoito de polvilho, né? É. E ele falou assim: rapaz, isso é polvilho? Eu falei: não, é biscoito. É. Aí ele fala: filho, vem cá, o jeito que ele fala biscoito. Ele fala: é biscoito. Então achei muito engraçado, porque ele ficou observando o jeito de eu falar, No né? sotaque, Biscoito, e ele aham. fala biscoito. 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 E aí, né, e eu mostrando aí, ele falou, não, isso aqui, ele pegou um pacote de bolacha, né? Ah. Que a gente costuma chamar de bolacha. Bolacha. Isso é biscoito, aquele é polvilho. Mas nunca que você ia saber. Então tem como você falou, regional, né? Regional. Do pão, e o pessoal que o pessoal de São Paulo chama de média, né? Média, é. Então tem essas coisas. E muitas vezes a atendente, né, que é da cidade, não conhece um pouco pra fora, e às vezes dá risada e vai lá perguntar pra gente, né? Daniel, tá pedindo média, o que é isso? É o pão francês. Eu vou dar uma média pra você, peraí. Média. É o pão francês. Olha. E deixa eu contar pra você uma coisa interessante, cara. Eu tenho um cliente lá, eu acho que ele é novo na cidade, assim, sabe? Mas ele é poeta. Ó. Então ele escreveu e ele um dia ele me chamou, sabe? Ele me chamou e que fez questão, quero falar com o dono da padaria. Ó. E eu pensei, nossa, é problema, né? Acho que se acontecer alguma coisa, fui lá correndo. Quando fala assim. Já fui antenado, fui correndo lá, sabe? O cara me abriu um rolo assim, né? De um papel. Sim. E ele fez um poema, cara, pra padaria. Eu até Oh. fixei, tá lá na padaria. Olha. Eu não vou saber lembrar de cabeça agora, mas se os clientes, se alguém for lá, vai ver que tá na porta, lá do lado da porta. Cara, a hora que ele começou, ele mostrou, eu comecei a ler aquilo, eu me emocionei, sabe? Nossa. Ele falando sobre padaria, né, sobre o comércio do dia a dia. Porque eu falo assim, a padaria, ela é apaixonante, porque é um comércio que acompanha a vida da pessoa, né, do cliente. Eu vejo ali, né, 26 anos que eu tô ali, eu vejo pessoas que vão lá hoje que eu lembro que era criancinha, cara. É verdade. Eu vendia bala. Olha. Entendeu? Hoje tem filhos Uau. e vão na padaria, sabe? Eu me emociono de ver isso aí, sabe? Os garotinhos que vinham lá, que tinha a época do álbum de figurinha, né? Nossa, é E verdade. vinha comprar figurinha comigo na padaria. Hoje vai com os filhos, vai com a esposa, sabe? A gente vê isso, fala, cara, eu passei na vida deles, sabe? É Eu achei verdade. legal isso aí, sabe? Marca a história, né? Marca. É geracional. Cara, eu às vezes eu lembro, eu sei o que o cara gosta de comer, porque desde pequeno ele compra as mesmas coisas, sabe? Sim. Na padaria. O meu também não é muito difícil, não, né? Eu tô há pouco tempo, né? Não tô desde pequeno. Mas o meu é simples: um arroz, feijão, um franguinho grelhado ali já tá tudo. Eu sempre chego no chapeiro lá, né? Às vezes eu peço pra ele, falo assim: "Ei, vamos, bifinho? Vamos, bifinho mal passado pra nós, ó. Tem um caprichado aqui, ó." E a linguicinha pimentada. Rapaz, outro dia até contei pra ele, tava ele e a outra funcionária, né? A minha sogra, ela não é muito fã de pimenta, né? E ela não pode, na verdade, né, depois que ela fez a cirurgia e tal. Aí outro dia ela falou: Rê, dá um pedaço da linguiça pra mim. Eu falei: não, tá bom, pode pegar. É gostosa? É gostosa, uma delícia. Coitada dessa rapaz de Deus. Aquele dia eu acho que ela só não me chamou de santo, mas... Brincadeira. Mas olha, coitada, logo aquele pedaço que ela pegou, eu acho que não sei se é a semente, né, que é a parte um pouco mais ardida. Meu Deus, ele tomou um suco
ela geralmente toma, né, um pouquinho, né? Ela, minha esposa também não toma muito. Sobra sempre pra mim, né? Que beleza. E aí ela tomou, meu Deus do céu, Renato do céu. Por que você não falou que tinha pimenta? E toma. Meu Deus do céu. Eu falei, não, mas come tal coisa vai passar. Vai passar. Mas é assim, pra mim já é natural, né? Eu como tudo. Já costumeiro rodízio, sempre sou muito bem tratado. As carnes são sempre uma delícia lá. O franguinho também grelhadinho. O queijinho. Rapaz. Vamos falando de comida boa. Então, pra você que não sabe aonde é, nunca comeu, te recomendo Paneteria Vitapão. Tem 2 unidades, uma na Vila Pisa. O endereço certinho, a rua? É Rua Estudante Mário Roland, no número 301, bairro Jardim Pisa. Fica 2 quadras abaixo do Colégio Gabriel Pose. Aí, ó, pronto. Pegou? Então já anota aí pra você ir lá almoçar amanhã, ou pelo menos comprar um pão francês, uma média, um cacetinho, como você quiser falar, um filãozinho, como você quiser falar. E já que a gente falou sobre história, falamos sobre comida, sobre... Vamos para os produtos que estão aqui à nossa frente. Cara, Deus, obrigado, viu? O senhor é bom. Ó. A baguete. Quando vocês pensaram em introduzir a baguete, ou já desde dos tempos, né, do início ali, vocês já faziam algo parecido com a baguete nesse formato? A baguete ela veio já desde o começo da padaria, a baguete eu não sei aonde ela surgiu mesmo, de fato. Eu acredito que foi em São Paulo, Sim. né, naquelas casas de São Paulo, Santos, que começou a surgir os lanches de metro, né? Sim, é verdade. Eu lembro que aqui em Limeira teve uma lanchonete, coisa aí de quase uns 35, 40 anos atrás, que trouxe essa novidade para cá, né, das baguetes. E partindo daí começou a ser uma tendência, né? Todas as casas aí, as padarias terem, né, a baguete. Então a gente começou também. E hoje ela é um dos carro-chefe nosso ali. A gente tem uma boa clientela de baguete. Então Diversos faz parte, sabores. diversos sabores. Hoje acho que são 26 sabores. A gente dá tem licença também. aqui, gente. Vamos lá, pode falando, Daniel. Eu vou só As mostrar, amor. baguetes Corta pra quentes. mim aqui, ó. Corta pra 18, não corta pra 18. Tem as baguetes quentes que a gente faz também na chapa. Corta pra E- mim, ó, gente. Desculpa aí, essa é só minha, quer dizer, não vou comer tudo sozinho, tá, gente? Que delícia, gente. E ó, vou falar pra vocês, viu? Outro dia a gente, desculpa te cortar, você tava falando? Outro dia a gente tava na fábrica, né? E as meninas lá que trabalham com a gente falaram assim, ô Renato, Ju, vocês vão sair pra almoçar? E geralmente a gente vai lá, né? Só que a gente chegou um pouco mais tarde e falou assim, não, acho que a gente vai ficar por aqui, talvez a gente vá almoçar mais tarde na padaria. Então, sabe o que é? É que a gente comprou uma baguete, a gente pediu uma baguete pequena, mas meu marido comprou uma baguete grande lá e só pra mim e pra outra menina ali. Demorou, é da Vitapão. Falei, então beleza, vamos embora, que a gente ia almoçar lá. Aí falou, então tá bom. Maravilhosa, saborosa, eu amo. Molinho especial. Tá? O capricho na hora de montar, as meninas elas montam bem na frente da gente lá, né? Tem um vidro lá, tudo separadinho, limpinho, uma agilidade, né? Também que elas montam muitas baguetes durante o dia lá, né? Como você falou, é um dos carros-chefes. E ó, gente, não perca o tempo, né? Daniel vai continuar falando aqui, mas ó, segue o baile. Segue o baile pra onde? Pra Vitapão. Não esquece. Vai experimentar essas delícias lá. Maravilhosa. E fora a baguete, então, vamos falar da parte de confeitaria, né, que a gente tem aqui. Tem esses maravilhosos rocamboles ou bolo de rolo, que lá no Nordeste, olha só que história. Quando a gente foi pra lá, foi na nossa viagem de lua de mel, né, amor? Nossa, estamos precisando ir pra lá de novo, né? Quando a gente casou. E aí eu queria comer eu vi um desses que eu gosto muito, né, de rocambole, né? Minha mãe sempre fazia em casa ali. E eu queria o rocambole. Ixi, moço, isso aí não é rocambole não, só. Isso aí é bolo de rolo. Eu falei, bolo de rolo? Mas por que bolo? Porque é bolo de rolo, ele é todo enroladinho. E te digo mais, aí o moço dentro da van, né, o guia turístico começou a contar a história. Falou assim, de que toda a história é assim. A moça que ela não souber fazer um bolo de rolo, ela pode lavar a cueca do marido, mas se ela não saber casar, não presta fazer um bolo de rolo, não presta pra casar. Olha que coisa, rapaz.
né? Então é uma receita básica lá. É uma receita básica no Nordeste, então a galera tem que saber fazer um bolo de rolo e realmente é uma delícia. Eu já comi de goiabada, de creme, de doce de leite, lá da Vitapão, ó, sensacional. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho que mostrar isso aqui, gente. Olha aqui, tá mostrando, amor, bonitinho? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu vou ficar tão docinho hoje. Vamos lá, Carolinas também, que todas as padarias hoje têm um dos carros-chefes também sempre, né, na parte de doces aí. E um doce é meio chatinho de fazer, né? Que é a questão de ponto da massa. A massa dela não é comum, né? Não, ela é uma massa escaldada, né? É uma massa que ela tem 2 ou 3 processos, né, para chegar nesse ponto aí. Uma delas é o forno, tem que saber fornear, como se diz, é complicado, né? É complicado. É complicado. Depois o processo de recheio já é mais fácil, a decoração em cima dela, né? Sim. Mas hoje a Carolina também, ela diversificou muito, né? Essa aqui que eu trouxe para você é uma de doce de leite, mas a gente tem lá de brigadeiro, de limão, de morango, de coco, enfim, é uma variedade, né? De maracujá. Então a gente diversificou bem os sabores dela, né? Que Então, legal. hoje tá bem variada, né? Que E bacana. ela acompanha a tendência da antiga bomba, né? Sim, é verdade. Como a massa da bomba é similar, É né? similar. Só que a bomba vai o creme, essa vai o doce de leite, né? Aham. Nossa, e é maravilhoso doces. Vamos perguntar então sobre quantos colaboradores você tem hoje lá? Hoje a gente está com 40 colaboradores. 40. O pessoal, a gente trabalha em A dois... esposa da contabilidade tá tá colinha sinalizando, né? Porque esses detalhes aí... A gente trabalha em 2 turnos, né? O pessoal Sim. da manhã e da tarde. E Legal. também tem um pessoal que trabalha à noite também, que é onde a gente atende as empresas, né? Com café da manhã e esses eventos aí que, conforme eu te falei antes, né? Bacana. Então, só para o pessoal relembrar aqui, se quiser contratar, vamos falar, fechar um café aí para a empresa, o pessoal procura direto você, fala lá na padaria, como é? Sim, o pessoal pode ligar, né? Ou através de e-mail, vitapãopaneteria@gmail.com. Ó. A gente fornece, a gente já tem cardápio montado, a gente fornece sugestões para o cliente, a gente ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ela quer fazer o evento e não tem uma ideia. Então a gente já dá o cálculo por pessoa, o quanto vai, a gente já dá um mix facilitado, né? E se a pessoa também tiver a ideia, quiser fazer seu próprio café com suas ideias, a gente acompanha o que o cliente quer fazer. Então, a gente tem aí infinitas sugestões para os clientes. Infinitas sugestões, infinitas possibilidades. Para a Bom, gente poder atender. coisa boa, eu tenho certeza, você vai comer. De qualidade, sabor essencial. Gente, uma história de 26 anos, tá? Daqui da nossa história, da nossa idade. História de sucesso, história de superação dos limites, né? Porque de transicionar para uma carreira que não tem nada a ver com alimento, para depois você chegar e falar, nossa, e aí? Como você falou, desistir, vou, não vou, fico, não fico. É sempre assim, né? A gente sempre tem, todo mundo tem uma história e no meio dessa história sempre tem aquele negócio onde a gente olha e fala, cara, será que eu tô no ramo certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas a gente vê a persistência, né, Daniel? 26 anos depois de uma história de produtos maravilhosos, que eu tenho certeza que tem pessoas que frequentam de carteirinha lá, como você falou, atravessa a cidade para comer um pãozinho lá, para almoçar lá, né? Não troca por nada e sabe que ali tem os produtos que são feitos com muita qualidade, com muito carinho, com muito amor, né? Porque comida tem a ver com amor, né? A gente sempre fala isso. E quando a gente olha, eu particularmente eu tenho muito disso. Eu gosto de olhar para ver quem são as pessoas que estão envolvidas ali com a execução, com tudo aquilo. E vendo a família, tudo bem que a gente já conhecia mais vocês assim, de ver antes e tal,
Mas ver a família envolvida, trabalhando, para que tudo saia perfeito, para que tudo saia legal, para que o cliente viva essa experiência, né? E sai de lá, mas com a sensação, cara, eu saio hoje para voltar amanhã, diferente, né? Tá interessante isso que você falou, que a gente, um dos lemas nossos da padaria, né, que acompanha a nossa logo, é um formato de um coração, né? Sim. E onde o nosso conceito é um caso de amor. Então, padaria é um caso de amor. Então, esse é o nosso conceito. E é o que a gente quer levar isso adiante, né? E esse mês, né, o mês de julho, comemora-se o mês do panificador, né? Sim. É o mês das padarias. Olha. No dia 8 é o dia do panificador, dia O 8 dia de do meu julho. aniversário? Ah, rapaz, não O sabia dia do não, meu tá vendo? aniversário. É mesmo? Que coincidência, gente. Então tá Olha aí, lá, nós nós estamos juntos. Nós ficamos mais jovens no mesmo dia, rapaz. Mais jovem, mais bonito, né? Pois é. Quanta coincidência, gente. Olha só. E- Então, o dia do panificador, né? Coincidentemente, eu tô nesse ramo. Tá Você vendo? pode, tem uma tendência aí. Olha só. A minha mãe, ela faz uns pães caseiros lá de vez em quando, mas eu realmente eu só nasci no dia do panificador, porque o dom pra coisa eu não puxei. O máximo que eu fazia lá pra ela de vez em quando era ajudar a maciar, que é uma coisa que eu gosto. Pega aquela massa e tal, né? E vem maciando, e quanto mais, né, você vai sovando a massa, né, que fala, né? Sim. Me corri se eu estiver errado, né? E mais leve fica o pão e tal. E outro dia eu fiz isso pra ela. Nossa, filho, seu pão ficou bom. Ficou meu, não, só mexi o pão da senhora, né? Mas eu não levo jeito pra coisa. Já tem um irmão que ele fazia também, junto com a minha mãe ali, todo tipo de pão caseiro, né? E mais rosca, confeitada ou simples, recheada. Rapaz, o menino tem uma mão boa. Né? Vai ver que ele sujou o umbigo com farinha. Com certeza. Tá Porque vendo? diz, tem um ditado na padaria que fala: sujou o umbigo com farinha, não sai mais do ramo. Olha só. Amor, você parou pra fazer um corte, né? Que maravilha. E aí, você? Será que você sujou o umbigo com farinha aí, ó, e você não sabe? Talvez você pode ser um parceiro do Daniel. Porque concorrente, gente, é assim, a gente fala muito aqui, a gente tem falado bastante, e por incrível que pareça nos últimos podcasts, a concorrência ela é boa, legal, porque ela não vai te deixar acomodado, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo que a gente fala de concorrência, a gente fala também de parceria, né? Porque, que nem um cara, a gente conhece um amigo aqui de uma hamburgueria da cidade, vende muito, tem mais de 14 anos de história também, e ele falou, cara, eu tenho um WhatsApp, um grupo de mais de 200 caras, dono de hamburgueria, dono de lanchonete, desde o cara que tem um trailer lá no bairro dele até uma hamburgueria tal no centro da cidade. E a gente troca ideia, tal. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa vê essa lá da concorrência, né, como um inimigo, né? E não é, que nem você falou, tem espaço para mais, né? Tem espaço, todo mundo trabalhando certinho, é aquilo que eu sempre falo. O cara abriu um estúdio ali e tá... Irmão, Deus abençoe ele, porque o sol nasceu para todos. Sim. Né? O que vai destacar é o seu trabalho. Como a Vitapão tem se destacado com todo esse amor, com todo esse carinho, com todas essas coisas deliciosas. Pão de queijo com receita de casa ali, ó. Né? A baguete com todo o sabor, com todo o carinho, a comida. Gente, se a gente ficar falando, né? Estende até porque tudo que se faz lá, o atendimento, as meninas atendem super bem a gente, tá? Então, tudo é com muito prazer. A gente vai e realmente sente essa experiência. Ouve uma música que nem hoje, olha só, deixa eu contar. Nossa, isso eu vou ter que contar. Essa eu vou ter que dar igual meu amigo, essa é pesado. A gente almoçando hoje, olha que legal. Daqui a pouco o rapaz estava tocando piano lá, daqui a pouco ele começou... Oh, my love you. Ghost. A minha sogra falou, não. Ghost, cara. Falou, olha só. Essa sensação de amor, de romance, de comida. Você vai ouvir aonde? Comendo na Vitapão, rapaz. Tá de brincadeira? Se você não foi hoje, não pôde ir hoje, vai sair na segunda.
É de quinta e sexta que ele faz o ao vivo no almoço lá? Isso. E daí no sábado e domingo de manhã tem o piano. Nossa, gente. Aí é o piano ao vivo, piano acústico. Eu vou dar prejuízo se eu for tomar café lá no sábado. Piano, pra mim, eu sou apaixonado. Eu gravei uma música uns anos atrás, 2018, voz e piano, né? Sempre foi um sonho. E aí eu conheci um amigo, né, que virou amigo, o Leandro Rodrigues, tocou 15 anos com o Paulo Baruch. E quando a gente foi nessa empreitada de ir para São Paulo, trabalhar lá com a esposa, com a sogra e tal, eu tive a oportunidade que ele lançou um trabalho. E eu falei pra ele, cara, como que eu queria participar? Como que faz? Cara, chega aí, vamos lá. E apresentei a música. Ele falou, cara, que música bonita. E, enfim, gravamos a música. Graças a Deus, a música é uma canção minha própria, de autoria. Que sabe quando Deus pega a gente, quando a gente tá prestes a desistir? Quando a gente tá prestes, ele fala, você chega na beira do abismo. Mas a gente sabe que tem um Deus olhando pra gente. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. E aí, de repente, Deus vem me pega no colo e dá essa canção, Daniel. E aí eu sempre tive o sonho de gravar uma música, voz e piano. E aí eu gravei com ele lá, cara. E é muito da hora. E viver essa experiência lá na Vitapão, eu tenho certeza que o problema é que eu vou querer ir sempre, né? Mas você toca piano? Tocar eu não toco, eu toco só de perto. Até comecei a tocar. Senão você ia apresentar ela pra nós lá, Olha, porque eu fiquei curioso de ouvir essa eu vou levar música meu aí, irmão, meu irmão toca. Então isso aqui, nossa, faz questão de ouvir essa... Nossa, rapaz. Então, vamos fazer assim, então. Eu vou levar meu irmão, a gente vai combinar. Isso. A gente toca, ela canta algumas canções e que tenho certeza que vai ser muito edificante, vai ser um prazer para nós ter essa parceria legal e gostosa que envolve amor, envolve comida, envolve música, né, que fala dos sentimentos. Sim. E, bom, a gente falou bastante, falamos sobre o negócio, o começo, o meio e o fim, que não tem, tá? O fim é só quando Jesus voltar. O mundo acabar, não sei, né? Estamos aí, mas caminhando para um algo maior, caminhando para uma quarta fase da Paneteria Vitapão, que vem logo, logo por aí. Esse projeto que eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. Eu quero, se possível, fazer parte de alguma forma. Já faz. Que vai ser um prazer Já imenso. faz. Obrigado. Vai ser um prazer imenso. E poder contar também essa história, mostrar essa história que Limeira merece. Sim. Limeira merece mostrar o que tem de bom. Porque tem muitas pessoas que olham e falam, limeirense não dá certo, irmão. Limeirense mal educado, limeirense sei o quê. Cara, para com isso. Olha o lado bom que tem na sua cidade. Olha as pessoas boas. Comece a olhar as pessoas de uma forma diferente. Comece a olhar as pessoas com amor. E lembre que as pessoas só precisam de um doce. As pessoas só precisam de um doce. Um doce, às vezes, pode ser um sorriso seu. Às vezes pode ser uma Carolina da Vitapão. Ou um bolo de rolo ou rocambole. Tá? Mas precisa de um doce. E às vezes demonstrar um ato de amor, um ato de carinho para as pessoas, como a gente é recebido com sorriso. A gente vê, fala sorriso, as meninas lá trabalham com máscara, né? Mas a gente vê o sorriso nos olhos. Sim. Né? E a satisfação de nos servir. Que nem eu falei, daqui a pouco já tá intimidade, tá chamando pelo nome, já tá chamando até de apelido. Por exemplo, então a Michele lá, já cheguei, Mi, tudo bem? Né? E assim vai, porque é uma relação que vai crescendo com o tempo. A gente se sente parte daquele ambiente, como você falou. É uma extensão da minha casa e a gente também se sente em casa. E isso eu acho que cumpre com todos os propósitos de vocês terem a padaria, de vocês terem esse empreendimento que traz tanta recordação boa, né? Porque sempre tem um momento que a gente para e pensa assim, nossa, cara, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que tal dia eu fui tomar café com a minha esposa lá na Vitapão. Mas você lembra daquele momento, lembra da conversa, uma coisa agradável. É viver esse momento. Sim. E quando é a extensão da casa da gente, melhor ainda. Bem melhor. Verdade. Sensacional. Daniel, quero agradecer pelo seu tempo. E antes da gente finalizar, como que as pessoas encontram nas redes sociais aí o Daniel, a Vitapão? Bom, a Vitapão, ela tá no Instagram. Legal. Né? E também temos o Facebook. Sim. E
E aí encontra a gente lá, tem várias fotos para o pessoal ver os produtos que a gente produz. Comer com os olhos. É, tem bastante coisa, né? Bastante curiosidade. Se alguém estiver correndo atrás de um sonho, lá tem. Ó, não corra atrás de um sonho, vá na Vitapão. A Júlia mandou pra mim aqui, ó, fazer a pergunta assim, ó. Até perdi aqui, ó. Fala sobre sonho. Ah, o sonho. O sonho é aquele doce que encanta, é um recheio delicioso no meio, um pão saboroso, né? Tem um sonho aberto. Gente do céu. Quer falar um pouquinho sobre esse sonho? É um sonho aberto, né, amor? Que é que você falou? Né? A gente comeu outro dia, eu gosto de sonho, um doce particular que eu gosto de padaria fora, o bolo de rolo barra rocambole, é o sonho, né? Sempre é uma lembrança de infância, né? Sim. O sonho, porque ele já é bem tradicional, como você falou, do carroceiro, e raramente tinha lá. sonho, né? O sonho, eu acho que o que predomina nele, o que nos remete à lembrança é o creme, né? Sim. O creme dele, uma coisa que a gente preza lá, eu prezo por isso, é a gente não mudar o sabor do creme, né? Ele tem uma tradição. Verdade. Então, porque o cliente, ele se identifica com aquilo. Então, o sonho, ele traz isso aí, né? Ele traz essa lembrança, né, do creme. E o sonho aberto que você está falando, né, é um pouquinho da ideia do Donuts. Né? O Donuts, a gente faz o Donuts lá também. Que é uma delícia. Sim, e aí o sonho a gente variou ele, fazendo ele aberto e diversificando recheios, né? Chocolate, maracujá, limão, creme e por aí vai, né? Por aí vai, o céu é o limite. É. O céu não, como diz Elon Musk, né? O céu não é o limite. Não é o limite mais. Né? Não, já não é. Agora a gente entra no foguete e some pra Lua. Daqui a pouco Marte, já estão falando já em povoar Marte aí daqui uns anos. Olha só que situação. A única coisa que eu penso, gente, é amanhã eu almoçar lá na padaria Vitapão. Pronto, acabou. Paneteria Vitapão é o canal. Amanhã estaremos lá, se Deus quiser. E, Daniel, para não ficar só nas nossas palavras, tem uma pergunta que não quer calar. Pensou? Tá difícil. Tá. Vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de sentar à mesa com alguém, quem seria e por quê? Cara, desde quando antes, né, você sugeriu para pensar para mim pensar nessa pergunta. Cara, eu acho que eu gostaria de sentar na mesa uma pessoa que eu sento todo dia, sabe? E todo dia eu faço essa reflexão, né, de estar sentado na mesa com Deus. Nossa. Né? Não é um chavão que eu quero dizer para você. Cara, Deus foi o cara que produziu o primeiro pão. É lógico. Né? O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. E olha. Ele estava antes da criação do mundo. Sim. Então, eu sei que a gente troca ideia com ele, né? Todo tempo, e ele fala com a gente fala com ele, né? Em oração, em meditação. Mas, cara, eu sonho por esse dia, entendeu? De sentar na mesa com ele, e eu creio que ele sonha com esse dia também. Com certeza. Sabe? De estar sentado na mesa com a gente, né? Que ele nos criou para isso. Exato. Né? Ele nos criou para estar sentado na mesa, eu penso que Deus, cara, é um paizão, sabe? É um amigo. Sim. E é onde a gente, que nem você falou, né? A gente contando aqui resumidamente a nossa história de vida, a nossa história de empreendedorismo, mas assim como você, eu creio que você passa aqui dificuldades, né? E não são poucas, não, e não são mínimas. As pessoas que estão nos assistindo, né, que empreendem, sabem do que eu estou falando, né? Sim. E, cara, acho que na hora que bate aquele, você não vê uma luz no fim do túnel, que surgiu a sua canção. Sim. Né? Então, naquela hora, cara, é você e ele. Total. Né? É você e Deus, aonde você senta na mesa e fala, me ajuda aí. Me ajuda aí que eu preciso, né, de uma resposta. E graças a Deus, cara, eu creio que ele sempre nos ouve, sempre nos dá uma diretriz, né? Eu me baseio muito no versículo que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 30, se eu não me engano, versículo 33, que diz assim, né? Que ele anseia
por ouvir a nossa voz, Sim. sabe? Ele está sentado, diz assim, aquele trecho, que ele está sentado esperando ouvir a nossa voz, sabe? E quando a gente tiver em dificuldade, segue ali o texto dizendo que uma voz virá, né, do lado da gente e nos dirá, este é o caminho, seguiu. Então, cara, nesse momento que você tiver, só você e ele, preste atenção, que ele vai falar aonde você tem que seguir. Né? E eu creio nisso e anseio por esse dia, né, de estar sentado na mesa, né, face a face, como Moisés fez, né? Sim. Nossa, vai ser uma experiência incrível, tenho certeza. Experiência para a vida toda, porque aí não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, né? Como a palavra diz, todas essas coisas serão passadas. E a gente vai poder olhar o Senhor face a face, ver o brilho nos olhos dele e com certeza a alegria de nos contemplar também ali frente a frente com ele. Ele vai falar, olha, você venceu e eu vou te servir agora. Sentar na mesa sendo servido pelo próprio mestre é um prazer, é o maior prazer de toda a nossa vida. É por isso que a gente vive. Verdade. Por isso que a gente corre a carreira que nos foi proposta. Verdade. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, Paneteria Vitapão, por existir há 26 anos na nossa cidade, contando histórias, emocionando pessoas, trazendo experiências, alimentando vidas, gerações, e que continue por mais muitas e muitas e muitas gerações, se o Senhor permitir, até que Ele volte. Eu que agradeço você pela oportunidade, né? Você me deixou bem à vontade, Opa. essas entrevistas é bem light com a gente, Oh. então eu confesso que estou em casa, né? Confesso que estou bem tranquilo e agradeço a oportunidade, né, de poder me apresentar aqui, falar um pouquinho da minha história, né, que o desejo que eu tenho é que esse programa faça muito sucesso, Opa. né, muito sucesso e vamos seguir em frente. Vamos que vamos, ó. Obrigado pelas palavras, obrigado por todo esse carinho. Para você que está nos acompanhando, ficou com a gente até agora, não se esquece, quer conhecer mais sobre a gente, sobre o que fazemos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Hã? Na Mesa está sendo produzido aqui pelos estúdios House, o melhor estúdio de podcast de Limeira e região. Eu falo porque é meu, então eu tenho que falar que é o melhor, né? Sem dúvida. Eu tenho que acreditar no meu negócio, então eu acredito. Acredite você também no seu negócio. Estúdios House, as melhores produções são feitas aqui. Quer conhecer mais? Entre nas nossas redes sociais, busque lá Estúdios Underline House no Instagram, tem também no TikTok, estamos no TikTok, YouTube como Cortes do House e o Na Mesa com Renato Caetano, estamos lá no YouTube com muito conteúdo de qualidade para você. Quero agradecer também ao meu amigo Moacir Baquião do grupo Iluminari, onde ele nos forneceu os materiais para a gente deixar esse estúdio ainda mais bonito. E aonde você precisa de qualquer coisa na sua casa para iluminação, casa, comércio, etc., dá um pulo lá, Grupo Iluminari, fica ali no Jardim Amparo, atrás do Supermercado Enxuto, com muita variedade. Eu falei aqui, eles têm uma lâmpada lá, olha só, com mais de 16 milhões de cores. Nossa. Pra mim só existia as cores da caixinha da Faber-Castell. Já era o máximo, aquela de 24 cores, né? Mas não, tem 16 milhões de cores. Aonde eu encontro, Renato? Grupo Iluminari, do meu amigo Moacir Baquião. Certo? E para você que ficou com a gente até o final, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais, curta, comente, compartilhe, deixe lá o seu joinha, não esquece, beleza? É nóis, aquele abraço, até o próximo. Valeu!